Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui fala o irmão Reginaldo. Você sabe qual é o espinho na carne de Paulo? Que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 12. Muita gente se pergunta, que espinho é esse na carne de Paulo? Alguns até especulam que seja algo ou outra coisa. Mas o que é que a palavra realmente diz? Qual é a nossa interpretação bíblica para dizer qual é o espinho na carne de Paulo? Afinal, ele era o quê? Era uma doença? Era uma fraqueza espiritual de Paulo? Era algo que ele caía? Era um pecado? Ou era alguém que vinha para atormentar Paulo? Então vamos para a palavra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. Versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, irmãos, para a gente entender 100% esta palavra, assim como toda palavra bíblica, a gente precisa entender o contexto da palavra. O que é que a palavra está dizendo? O que é que diz antes da palavra, o que é que diz depois? Bem, o contexto da palavra é que Paulo ele estava falando aqui no capítulo 12 sobre uma visão que ele teve há 14 anos. Ele disse que há 14 anos, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele sabe que ele foi ao terceiro céu, ele foi até o paraíso e viu coisas e ouviu palavras que não é lícito ao homem falar. Assim está escrito. Então, Paulo, ele teve uma revelação tão grandiosa que a um ser humano comum, ele se sentiria na ousadia de se exaltar, de querer ser alguma coisa, de querer se gabar, porque ele teve tamanha revelação. Então, para que Paulo não se exaltasse por causa das revelações que ele tinha, aí a Bíblia diz que foi-lhe posto um espinho na carne, que é onde a gente leu. E esse espinho na carne, ele tinha um objetivo: fazer com que Paulo não se exaltasse. Então a gente já tem aí um dado. O objetivo do espinho na carne de Paulo era que ele não se exaltasse. Segunda coisa que a gente pode compreender é que o espinho ele era na carne de Paulo. Espinho na carne não é aqui de um jeito literal. Quando ele diz, me foi posto um espinho na carne, ele está fazendo uma palavra figurada, um termo figurado. Ou seja, um espinho na carne é como ele compreendia, como ele entendia. E essa palavra espinho na carne, no original, essa palavra espinho, ela pode ser traduzida também como estaca. Ou seja, quando Paulo ele fala aqui que foi-lhe posto um espinho na carne, ele está falando aqui que era algo que incomodava ele fisicamente. Ou seja, a gente já pode descartar a possibilidade de ser algo espiritual, porque isso estava na carne dele, ou seja, era algo que o feria, era algo que o incomodava fisicamente. Tanto que em seguida ele diz assim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ou seja, a gente já pode descartar também a possibilidade de ser um pecado de Paulo, algo que ele era frágil, uma área que ele cairia. Tem algumas pessoas até que dizem que Paulo ele tinha fraquezas por mulheres. E eu não vejo isso na palavra. Por quê?
Porque ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ou seja, não era algo interno, não era algo que Paulo tinha, era algo externo. Era algo de fora. Era algo que machucava Paulo, mas era algo externo, não era algo que tinha nele. A gente pode descartar também a possibilidade de ser uma doença física. Tem muitos teólogos que acreditam nessa possibilidade, que seja uma doença física, que seja algo que Paulo tinha, inclusive muitos até apontam a cegueira parcial de Paulo, ou seja, ele era um pouco cego, ele via pouco, como sendo espinho na carne dele. Só que aqui diz que é um mensageiro de Satanás. Quando fala um mensageiro de Satanás, significa que é algo externo. Ou seja, ele vinha para esbofetear Paulo. Era algo que o feria, mas era algo externo, a fim que Paulo não se exaltasse. Essa palavra esbofetear aqui também pode significar, pode ser traduzido como deixar com vergonha. Ou seja, ele pode ser traduzido como deixar Paulo constrangido. Esbofetear é constranger através de tapas, através de murros, de socos. Ou seja, provavelmente o espinho na carne de Paulo, e agora eu vou responder a tua pergunta. O espinho na carne de Paulo provavelmente era um homem que esbofeteava realmente Paulo. Ou seja, um homem que vinha todas as vezes para perseguir Paulo, e ele esbofeteava Paulo, toda vez batia em Paulo. Ou seja, isso serviria para que Paulo não se exaltasse. Por isso que Paulo orou a Deus 3 vezes, mas Deus não tirou isso dele, porque era para Paulo não se exaltar. Tanto que a própria palavra diz, era um mensageiro de Satanás que vinha para me esbofetear, Paulo disse. Ou seja, aí ele pediu a Deus que tirasse aquilo dele, mas Deus disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele continua dizendo para confirmar, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Opa, primeiro, minhas fraquezas. Fraquezas aqui não é fraqueza de forma figurada, não. É fraqueza carnal mesmo. Ou seja, quando aquele homem batia em Paulo, perseguia Paulo, Paulo ficava fraco carnalmente. Porque quando alguém recebe um espancamento, ele fica fraco. Segundo, ele diz, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele diz, tenho prazer nas fraquezas, versículo 10. Segundo, tenho prazer nas injúrias. O que é injúrias? Injustiça. Ou seja, o que Paulo estava vivendo era uma injustiça. Mas mesmo assim, foi Deus que permitiu aquilo, para que ele não se exaltasse. Terceiro, sinto prazer nas necessidades. Ou seja, Paulo, ele estava dizendo, eu passo necessidades. Esse espinho na carne, quando ele vem sobre mim, eu passo necessidade. O que é necessidade? É precisar da ajuda de alguém. Sim ou não? Necessidade é precisar da ajuda de alguém. E todas as vezes que Paulo era esbofeteado por esse mensageiro de Satanás, ele precisava de alguém, ele sentia necessidade. E depois, sinto prazer nas perseguições. Opa! Perseguições. Ou seja, Paulo está mais uma vez confirmando aqui que aquilo que o atormentava, aquilo que o deixava a fim de não se exaltar, era também perseguições. Irmão, não é segredo para ninguém, na própria Bíblia diz que Paulo ele foi muito perseguido. Ele foi muito perseguido, foi um dos apóstolos que talvez foram mais perseguidos, porque ele pregava muito a palavra. Ele ia de lugar em lugar pregando, anunciando, abrindo igrejas. Então Paulo, ele era muito perseguido. E por último ele diz, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Então, irmãos, na palavra do Senhor, eu vejo o mais plausível possível é que o espinho na carne de Paulo seja
um homem realmente que vinha para esbofetear Paulo, que perseguia Paulo, que batia em Paulo, a fim de que ele não se exaltasse. Ou seja, a gente pode eliminar com certeza a possibilidade de ser um pecado de Paulo, claro que não era, e também muitos acreditam que seja, eu não acredito que seja uma doença carnal, uma doença física, mas sim realmente alguém que batia em Paulo e através disso ele não se exaltava. Deus permitiu isso, não foi Deus quem colocou, mas ele permitiu para que Paulo não se exaltasse. Amém? Então eu espero que tenha sanado a sua dúvida. Fique com Deus, na paz do Senhor. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta. Tá bom? Fique com Deus, na paz do Senhor e um abraço. E coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Para você, realmente isso é o espinho na carne ou é outra coisa? Diga também a sua opinião, pois eu tenho certeza que nós só temos a crescer juntos. Eu aprendendo com você e você aprendendo comigo, no nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor e um abraço.